Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais que seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Olá, boa noite. Eu quero que vocês me deem um alô, antes de mais nada, para eu saber quem é que está aqui e também saber um pouco se vocês já fazem webinar ou se vocês já fazem divulgação. Se apresentem, deixa eu entrar aqui. Vocês lembrando que vocês podem mandar as perguntas também, que eu ajudo com... Pronto. Espero que vocês estejam ouvindo. Se vocês não estiverem ouvindo bem, vocês já me avisam. O Hélio... O Hugo, obrigada, o Hugo está participando. Quem mais quiser se apresentar, daqui a pouco a gente vai conversar, porque nós só temos 1h30, talvez seja um pouco até apertado para eu apresentar tudo que eu tenho que apresentar rapidamente. Vamos conversar. Posso começar? Vamos conversar. Ninguém mais quer falar oi? Saber se vocês já lidam com webinar. Quem faz webinar? Será que tem muita gente que faz webinar? Já faz webinar e já divulga isso pelas mídias sociais ou não? O nosso papo, na verdade, vai ser uma coisa mais geral, para que pequenos detalhes que acabam atrapalhando no dia a dia quando a gente vai produzir o webinar, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Cláudia Emizumi, eu sou jornalista, já tenho 30 anos de carreira e assim, eu trabalhei em redação, em rádio, que me ajudou muito até para fazer o webinar, e também eu divulgo agora mídias sociais e também organizo alguns webinars, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui a nossa caixinha, só um minutinho. Webinar, a nossa aula de hoje, na verdade, é mais um bate-papo. Eu vou apresentar uma visão sistêmica da produção de um webinar. Espero que você já esteja um pouco familiarizado com as palavras que eu vou utilizar. Qualquer coisa, mandem as perguntas. Se eu não conseguir responder até o final da nossa hora, eu vou responder por e-mail. Gina, obrigada, já falou boa noite. Vamos lá, deixa eu começar só uma apresentação breve do de alguns números que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Webinar sem erro da pré para
pós-produção, que a gente vai falar como organizar bem, sem correr o risco de dar erro, porque dá erro, gente. Eu já fiz webinar que a gente não tinha o webinar gravado no final. Era uma empresa que já vinha fazendo vários webinários, só que no dia eles trocaram a ferramenta e deu um baita erro, simplesmente a gente não tinha o material para divulgar depois. Então, assim, sempre tem uma ponta que você acaba esquecendo ou deixando passar sem querer. Deixa eu só fazer uma apresentação aqui sobre números. Quantos brasileiros conectados à internet? Esta é um número pego no IBGE e também no HotSuite, que eles sempre divulgam um material muito bom, eu sugiro todo mundo usar, que chama Digital 2020. Todo ano eles soltam números sobre mídias sociais, é muito bom, e também de vendas, para quem cuida de vendas de produto, de serviço, são uma boa referência. Então, brasileiros conectados à internet, mais ou menos, é 71% da população, que eu, particularmente, eu acho bem pouco. A população nossa está estimada em 211 milhões de pessoas e usuários da internet 150. Então, desse número todo, o que acontece aqui? Peraí. Aqui. Os brasileiros que usam as redes sociais são 93% dos usuários da internet. Isso é muito grande. Isso vocês devem considerar na hora que vocês fizerem um planejamento de webinar para apresentar para um cliente, por exemplo. Os usuários da internet são 150, então os das redes sociais são 140 milhões de pessoas. É gente pra caramba. Então, eu vou voltar a falar desses números mais para frente, por isso que eu estou apresentando para vocês, tá bom? Vamos lá, outro número, smartphone. Eu vou avisando que esse número, às vezes, ele dá depende da fonte que você pega, ele vai dar uma variada aí em cima, como toda pesquisa, ela vai apresentar números diferentes, né? Dispositivos tem mais ou menos 234 milhões de smartphones e 190 milhões de computadores. Isso para vocês que lidam com a internet, eles estão mais carecas de saber que tem mais gente usando o smartphone, principalmente agora na pandemia, né? Que não dá para ficar toda hora na frente do computador, a não ser que você esteja trabalhando, mas no seu momento de lazer, você faz o quê? Você liga o seu smartphone e fica lá pesquisando, lendo, ou então vendo a sua parte de entretenimento. Acessos em um mês. Esse número eu achei bem legal para a gente dar uma pensada também em estratégia a longo prazo. O YouTube, ele fica na frente, às vezes ele fica atrás do Facebook, vai depender muito do mês. O WhatsApp também vai entrar numa divulgação do webinar, para você ver como são as coisas, né? A gente acha que esse webinar você faz simplesmente o webinar, coloca no ar e acabou. Não, gente, começa assim uma divulgação bem antes, bem anterior. Então, vamos lá, continuando aqui, YouTube em primeiro, Facebook, WhatsApp, Instagram. Uma curiosidade aqui que foi até, eu não sabia, que é o Messenger, eu uso muito pouco. O Twitter, o Pinterest, que é mais entretenimento e não tanto para webinars ou então corporativo. E o LinkedIn, que apesar de estar lá embaixo, vocês sabem que todo cliente nosso pede uma ação em LinkedIn, porque é o corporativo, né? Às vezes nem tem tanta leitura, tantos acessos, mas não dá para dissociar. Como é muito... tem muito essa ideia do corporativo, não há cliente que não queira uma açãozinha lá. O Reddit e o TikTok eu só coloquei aqui a título de curiosidade, porque é uma ferramenta que está bombando, só que ainda não tem todo aquela apelo comercial ou institucional, melhor dizendo. Então, eu vou colocar aqui me adiantar, não há conclusão quando você vai fazer um webinar que a pessoa pergunta assim, qual a melhor mídia? Depende, vai depender muito do cliente que você vai oferecer esse serviço. Por que eu digo isso? Vamos lá retomar um pouquinho aqui. Por exemplo,
Se você acha que seu produto tem que estar mais voltado para um público jovem, o seu cliente vai falar, eu quero Instagram. Então, eu não quero nenhuma ação de Twitter, até porque vamos supor, eu vou mal em Twitter. Agora, gente, é uma coisa que eu sempre falo. O Twitter, ele tem mais ou menos 16,6 milhões de brasileiros conectados. Vocês, como organizadores de planejamento estratégico, vocês iriam desperdiçar um canal que tenha tanta possibilidade de conversão para os seus canais que realmente estão ativos? Eu sempre bato nessa tecla. Cabe ao cliente decidir se vai ou não investir, mas eu sinceramente eu falo, gente, no mínimo tem que ter LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter, é o básico. Alguns eles falam, não, mas Twitter a gente não quer tanto, porque é texto, só que o texto sempre vai poder converter para o webinar. Então, assim, tem ações que você pode incluir e insistir com os seus clientes, com as empresas, porque eu acho que elas são muito focadas no o que a gente já tem, e a gente não quer inventar outras coisas, ou a gente não quer se dedicar a outros canais, mas eu acho que super vale a pena. Vocês vão perguntando, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode até parar aqui para continuar respondendo também no meio da aula. Então, resumindo, não há conclusão de que tipo de mídia que você pode trabalhar para fazer um webinar e divulgar o webinar. Isso você vai ter que avaliar o case. Cada caso vai ter uma aplicação. Agora, por que organizar um webinar, né? Tudo bem, a gente viu crescer o webinar muito e lives durante a pandemia, mas assim, por que a gente organiza um webinar? Primeiro, para divulgar uma causa. Assim, durante a pandemia eu vi que as pessoas, e vocês também devem ter visto, o webinar para divulgar causas, para discussão, políticas sociais, sociológicas, que está pegando muito agora, para debater um tema, como eu estava falando antes, para posicionar-se no mercado, porque existem webinars extremamente técnicos, né? Por exemplo, para falar de produtos. Isso é mais business B2B, mas existe também um webinar para isso. Para divulgar um serviço ou produto, que é um pouco mais tradicional. Outros motivos que vocês podem colocar nessa caixinha, várias outras justificativas, mas assim, por que organizar um webinar no final das contas? Para gerar leads. É isso que você sempre tem que pensar. Fica bonito divulgar uma causa? Sim, é importante, é bonito, chama atenção, pode aumentar o número de seguidores, só que no fundo, todos os webinars são para gerar leads, contatos, para que você possa ampliar a sua base de público que você quer atingir. Além disso, tem outro ponto importante que incentiva a organização de um webinar, que é aumentar a base de seguidores, como eu tinha dito. Isso é muito difícil, eu sei que vocês devem estar trabalhando, que não está trabalhando, que também tem o impulsionamento, você consegue fazer o impulsionamento, só que o webinar também ajuda a aumentar a base de seguidores, então isso é muito bom, e também não é só isso, para você conseguir mandar newsletters com frequência e fazer outros tipos de ações. Então, vamos lá. Eu estou falando aqui, não sei se está muito chato, vocês vão me orientando. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, perguntem. Porque, assim, hoje eu não vou falar como você tem que montar um webinar, mas principalmente o pré-produção. Quais são as etapas que você precisa estar atento, e não vou te ajudar, por exemplo, a como mexer nas ferramentas, nas plataformas, porque isso sempre tem tutorial e é uma coisa mais fácil. Vamos lá, pré-produção. Então, podem anotar, ver se vocês têm alguma coisa em relação a isso. Pré-produção. Quando você olha no material que existe disponível no Google,
Sempre tem algum site recomendando como fazer um webinar, só que eu acho que eles são muito genéricos e a gente precisa pensar em coisas mais pontuais quando a gente pensa na organização de um webinar. Escolha dos painelistas, o que considerar? Pela minha experiência, as pessoas são abertas, então existem algumas pessoas, alguns profissionais que eles são referências nas áreas que atuam. Então, assim, eu sou jornalista, minha formação. Por princípio, o jornalista é uma pessoa cara de pau. Então, ele sempre vai fazer o convite de quem ele achar que for o melhor painelista para participar do webinar. Por exemplo, eu vi um convite nessa semana que eu falei, nossa, a pessoa não fez um convite muito bom. Tudo bem que não era um webinar super maravilhoso, na verdade, nesse caso era uma live, não era uma live, só que a produção é meio parecida, não era uma live super importante, era de um serviço, só que a chamada era: vou conversar com a minha prima. Eu sei, pode parecer bobo esse exemplo, mas eu falei, poxa, tá aí uma pessoa que não sabe o que está fazendo, né? Porque, assim, para painelista, ele aumenta muito a sua audiência, e ele pode ser até a sua prima, desde que ela tenha alguma coisa para vender e para falar, certo? Alguma técnica, alguma expertise. Então, se você às vezes não consegue chegar no cara que é referência na área do tema que você quer fazer o webinar, pelo menos tente chegar tente chegar nos que são referência, mas também pode convidar outras pessoas que não são tão noticiáveis assim, mas que tenha alguma referência mais acadêmica. Acadêmico sempre é bom para falar em webinar, ou então pessoas que sejam um pouco mais desenvoltas, né? Isso vocês também precisam considerar, porque não é todo mundo que consegue fazer um webinar bom. Uma coisa que eu preciso falar sobre a escolha dos painelistas, o convite. Gente, o convite tem que partir 3 semanas antes do webinar, porque existe a questão de conciliar agenda, pessoas arranjam outros compromissos e às vezes desistem, e também essas 3 semanas eu vou voltar a falar quando a gente for conversar sobre divulgação antecipada, porque toda divulgação tem que começar pelo menos 3 semanas antes. Não dá para ser menos, não dá para ser mais também, porque senão fica uma coisa muito chata, muito velha, e ninguém começa a prestar atenção. Então, 3 semanas é o ideal, tá? Tempo para divulgar o webinar. Eu acho assim, por experiência própria, espero que vocês também tenham, eu participo muito de webinar e muito de cursos também, não dá mais que 1h, 1h15, 1h30, assim, e 1h30 já é muito desgastante. Tanto que provavelmente a gente não vai chegar nem a 1h30, talvez a gente chegue bem menos. Porque as pessoas cansam, a atenção dispersa e não dá. Então, assim, geralmente eu faço 1h e incluo 15 minutinhos para que os participantes possam responder as perguntas dos ouvintes. Então, isso vocês precisam também estar bem... Isso precisa estar bem claro na cabeça de vocês quando vocês forem sugerir algum tipo de webinar para cliente. Porque existe uma linha muito tênue entre ser chato, divulgando um webinar com muita consistência, porque a base de público vai ser o mesmo, e o que é o ideal. Plataforma amigável, gente, isso eu queria muito explicar para vocês, porque não vamos abordar a plataforma, mas eu falo plataforma amigável por quê? Você pode fazer um webinar gratuito graças a Deus que todas as plataformas estão com esse movimento de
de facilitar a vida do usuário. Então, assim, Facebook, YouTube, eles são ótimos para fazer webinar. E também tem os pagos, né, que são os mais conhecidos, como o Zoom, o GoToWebinar e o Webinar Jam, que eu adoro esse, porque recentemente eu vi uma possibilidade que é muito legal, que você fazer webinars gravados, só que você consegue captar leads ao mesmo tempo. No chat, pelo chat você joga pesquisas, você pode jogar adesão para o seu site, você pode jogar adesão para newsletter, que é isso que importa, né? Porque você consegue os e-mails de contato que você quer ter na sua base de captação. E tem uma coisa muito importante na plataforma: testem antes. Gente, eu sei que isso pode parecer muito bobo, mas tem que testar, porque nem sempre um dos participantes do webinar sabe mexer completamente na plataforma. Eu já usei a GoToWebinar, e foi justamente esse caso que eu citei no começo da nossa conversa que deu pau. Nós fizemos todo o webinar, desligamos, na hora que era para o vídeo subir, ele simplesmente não apareceu. A gente perdeu 2, já tínhamos testado antes, só que deu pau. E não adianta você ficar ligando para os administradores nos Estados Unidos, porque eles falam, não, tá gravado, eu não sei o que aconteceu, o problema de vocês. Então, vocês vão vendo, vão imaginando qual tipo de problema que deu, né? Você vai falar o que para o cliente? Você fala, olha, nós fizemos 3 webinars, mas a gente só tem gravado 1. Então, é muito ruim porque depois você vai ter que usar essa gravação para outra divulgação, que seria pós-divulgação. Então, vamos lá. Próxima. Data e duração do webinar. Duração eu acho que ficou meio repetitivo, desculpa, porque a gente já falou que a duração do webinar tem que ser de 1h15, 1 hora e 1h30 estourando e já se arrastando um pouco. A data. Quero falar mais sobre a data porque a maioria não pensa com a cabeça de jornalista, né? Se você for fazer um webinar e você quiser convidar um jornalista, talvez ele não vá querer participar, ou talvez ele vai, e nesse caso, ele vai precisar, se o tema for muito do interesse dele, ele pode participar. E o jornalista de segunda-feira não dá para atender nenhum tipo de webinar. É o dia que eles começam a ver a pauta da semana, e sexta-feira é o fechamento do sábado e domingo. Então, se vocês quiserem convidar jornalistas, vai ter que ser de terça, quarta e quinta. Não tem problema que é no meio da semana. E também do horário das 11h30, porque o jornalista chega tarde na redação, e até umas 3 no máximo, tá? Isso é muito importante. Consideração na divulgação do webinar. Muita empresa acha que só o webinar vai conseguir captar os leads, os novos seguidores, os novos interessados no negócio, ou enfim, da empresa. Gente, não leve essa expectativa para o seu cliente, porque a divulgação do webinar começa lá atrás, quando a própria empresa começa a fazer o quê? Basicamente, seguir perfis que tenham a ver com o seu business, usando impulsionamento e divulgando lá atrás. Não tem jeito. O webinar não faz grandes milagres. Ele pontua, ele cria novos seguidores, mas ele não vai fazer uma super mudança, entendeu? E mesmo a constância dele não vai ser assim super mega blaster de retorno. Isso é o que eu sempre falo, em mídias sociais é um combo. Você trabalha com combos para que você consiga atingir as metas que você se propôs.
Não tem nenhum milagre. Tem que ser programado e ser diário, mesmo que o seu diário seja de segunda a sexta. Mas isso sempre traz resultado. O dilema das redes sociais é aquilo que eu falei para vocês no começo, né? Por exemplo, eu tive um cliente que ele não podia fazer nada pelo LinkedIn, porque o LinkedIn ele era compartilhado entre Brasil, Latinoamérica, Ásia. Então, tudo bem, nesse caso não daria, mas aí eu comentei com eles, mas por que não pelo Facebook? Para eles era interessante, só que eles não tinham, por exemplo, aquela história do Twitter. E nesse caso eles acharam que não, mesmo a gente insistindo para fazer. Instagram, eles começaram a bombar mais até que o Facebook. Só que é o que eu sempre falo, o Instagram, ele é muito bom, só que ele tem 66 milhões de pessoas conectadas, brasileiros, né, no caso. E o Facebook tem 130. Então, ao invés de optar só pelo Face ou só pelo Insta, tem que bater nesses pontos numéricos com o seu cliente para falar, não, vamos nos dois. Não tem por que excluir tanto assim, tá bom? Vamos lá, divulgação pelos canais tradicionais. Webinar você precisa divulgar como se fosse uma ação como outra qualquer. Se você tem site, tem que divulgar por lá. Blog também. Assim, o site e o blog tem uma vantagem porque é texto, então você consegue, quer dizer, na verdade o que eu falei é mal colocado, todos são textos, mas o site e o blog você consegue desenvolver melhor a ideia do seu webinar, né? Você pode fazer isso de duas formas, ou você coloca só webinar, o que é, quando é, com quem, e já coloca uma ação para que a pessoa se cadastre, ou então que envie e-mail, ou que receba a newsletter, para receber umas atualizações sobre o webinar. Ou você coloca um descritivo bem mais longo, quando for, por exemplo, um tema. Se a questão é racial, você pode desenvolver isso melhor num texto mais longo, que hoje todo mundo sabe que as mídias sociais, texto curto, porque ninguém lê. Tem pesquisa sobre isso, ninguém lê, eles querem coisas curtas. Então, é isso que tem que ser pensado também. E-mail marketing, que é uma coisa que todo mundo já lida. E newsletter também. Agora, sim, tem algumas empresas que eu acho que elas pedem o WhatsApp. O WhatsApp também hoje virou uma divulgação para o pessoal da comunicação, porque ele consegue usar as listas de transmissão, que não vai dar erro, e eles podem mandar para várias pessoas. Você fala, mas quem são essas pessoas? Ou eu não tenho essa base de pessoas. Comece pela newsletter. Inclusive, eu vou mostrar depois, mais para frente, alguns exemplos, só para vocês terem ideia. Antes, eu não botava fé, né, na divulgação do WhatsApp. Hoje eu boto. As pessoas recebem, leem e são informadas, e elas não ficam tão incomodadas se você mandar, por exemplo, na série de webinars que nós tivemos 3 temas, não teve problema algum de a gente mandar 3, porque você pode mandar ou um texto, como se fosse uma newsletter, ou então só uma artezinha com os principais pontos que já resolve a sua vida. Posts, para quem lida com mídias sociais também é essencial, e às vezes até stories, porque são públicos diferentes e pelo impulsionamento você consegue direcionar para públicos diferentes. Então, eu já peguei clientes que pediram só stories e não tinha a ver, porque você consegue direcionar isso. E post está lá, parado, tá? Sempre lá. Então, quem acessa a página vai ver. Por isso que eu sou super a favor de posts, mesmo que stories tenha uma importância maior atualmente, eu sempre sou a favor de posts, que é um material que sempre vai estar lá para ser mais visível para todo mundo. O 8º ponto, eu vou falar o webinar como notícia, por isso que eu digo, se vocês têm a pretensão de atrair um jornalista, terça, quarta e quinta, um webinar perfeito, e você vai ter que fazer o trabalho de assessoria de imprensa.
A maioria, durante a pandemia, não responde, está inacessível, porque eles estão em casa, são poucos que vão para a redação. Só que mesmo assim, não tem jeito. Faça a divulgação como assessora de imprensa normalmente. Assim, pode surpreender, como já aconteceu, de o Estadão perguntar, de querer participar como ouvinte, né? Eles não querem necessariamente entrevistar o participante do webinar. Eles querem ouvir, querem se informar, e daí dessa conversa, talvez eles tenham interesse em fazer uma matéria mais para frente. Então, é bom também pensar nisso, tá bom? Porque tem muita gente que não divulga o webinar para jornalista, que eu falo, gente, mas é a oportunidade que eles estão tendo, entendeu? Para você levar informação um pouco mais qualificada, que o jornalista não tem tempo de ficar acompanhando todo dia, no dia a dia do trabalho deles. Vou passar para outro slide, divulgação do webinar, né? Só retomando aqui o que a gente conversou, caso alguém queira anotar, ou se for o caso, depois eu posso passar o PPT. Posts ou stories e imprensa. É isso que precisa estar bem claro nas ações que vocês vão ter que trabalhar. Agora, regras gerais para texto. Texto, ele precisa ser curto. Eu já vi, eu vou mostrar para vocês exemplos que são assustadores, porque são longos e, como eu disse, ninguém lê, assim, precisa ser mais objetivo e direto. Precisa ter uma revisão gramatical. Gente, o texto, mesmo sendo de um webinar, que é só uma chamadinha falando quem participa, dia, hora e data, tem que sempre ter uma revisão gramatical cuidadosa. E a gente fica tão viciado na produção do webinar, que eu sempre falo, vai tomar um café e volta para ler. Porque imagina você, durante 3 semanas, você fala sempre o mesmo assunto, já saiu material errado. E aí, para você corrigir a besteira que foi divulgada, é muito pior. Dá muito ruído, ninguém fica contente. Conferência de datas e horários também, e a checagem de nomes e cargos. Pode parecer uma coisa muito boba, mas sai erro, gente. Vocês não sabem. 10 pessoas lendo a mesma informação, e chega na última hora, sai errado, pode sair errado, não é sempre, mas já saiu. Então, é isso que eu tenho que falar, e principalmente nos links clicados. Assim, eu já trabalhei no online, e quem trabalhou no online sabe, publicou qualquer link, clique para ter certeza que ele está levando a algum lugar, tá bom? Fábio, daqui a pouquinho eu volto com você, tá bom? Eu acho a sua pergunta boa. Então, daqui a pouquinho eu vejo com você. Com você não, com todo mundo, certo? Espera aí. Deixa eu ver. Dia da transmissão. Eu coloquei dia da transmissão, subsídios, mas esses subsídios você vai fazer antes. Subsídios do quê? São as informações que você precisa ceder para quem participa do webinar. Desculpa, eu sou bem informal, tá? O participante do webinar, ele pode ser um especialista, mas de repente ele não tem números atuais do assunto que ele precisa tratar. Então, tem que fazer um documento com informações pesquisadas na internet que possam agregar a discussão, porque a gente sempre faz webinar pensando que pode dar um branco nas pessoas, e realmente dá. Então, assim, eu marquei como dia da transmissão, mas assim, subsídio tem que ter, mas esse trabalho da pesquisa, do texto e da entrega pro painelista ou para o mediador, principalmente, é lá atrás, tá? O mediador precisa
saber números, dados, porque é ele que vai ficar puxando a conversa. Então, preparem esse documento para eles, para todos, na verdade. Você só replica, só entrega para todo mundo. Quem quiser ler, lê, mas o mediador tem que saber desses números atualizados. Roteirização. Roteirização aqui eu uso um pouco da minha experiência de rádio. Roteiro de webinar tem que ter abertura, o boa noite, quem faz, por que faz, apresentação do mediador, apresentação dos participantes do painel e a fala, gente. Todo mundo aqui eu espero que já tenha feito jornalismo. Quem não fez, eu vou explicar como é um roteiro. Do lado esquerdo, quem fala. Do lado direito, a fala. E a fala tem que ser uma linha no máximo. Você vai ter que, todas as suas frases, você faz em uma linha. Por quê? Porque isso dá leitura. Se você faz uma frase muito longa, na hora que você está fazendo o webinar, a pessoa, ela lê mesmo e lê mal. Então, sempre tem que ser frases curtas. Por exemplo, boa noite, meu nome é fulano, eu sou coordenador do grupo de política da escola Flavors, ponto. Hoje estamos aqui para tratar de um assunto muito importante que está em discussão no país, ponto. São frases robóticas, cortadinhas, porque é isso que é feito no rádio, você vai fazer a mesma coisa no webinar, tá? E você também precisa, muito importante, na hora que você apresentar os painelistas, você abre o microfone para eles agradecerem, fazerem algum agradecimento, e tudo isso vai estar pré-combinado. Vocês têm que combinar esse roteiro entre o mediador e os participantes antes. Falar quem vai falar o que, quando, em que entrada, quem entra primeiro. Aí deixa o webinar rolar e vocês vão ter que fazer um encerramento também, o texto de encerramento. É como eu disse, mais ou menos, do lado esquerdo do documento, do documento, quem fala, e do lado direito, o que fala. Mesma coisa, agradecendo a participação de todos, e se tiver um próximo webinar, ou se o webinar for recorrente, já chama o próximo e fala, semana que vem a gente vai ter outro webinar, e já fala quem vai ser o convidado, ou pelo menos o tema. Se não tiver o convidado, porque geralmente não tem, eles falam ok em cima da hora, você já deixa pelo menos o tema, que é isso que você está tentando fazer, fazer com que as pessoas voltem para o seu canal para assistir mais coisas. A lenda do faz tudo no dia da transmissão. Essa lenda do faz tudo é ótima, porque todo cliente acha que não, webinar, né? Aperta o botão, coloca no ar, deixa uma pessoa para cuidar. Não. Gente, no mínimo, assim, eu trabalho bem com 3 pessoas, mas o mínimo tem que ser 2. Por quê? Ele tem que ficar vendo as perguntas que estão entrando, se a técnica está boa, e tem que falar ainda com o mediador, porque o mediador ele está mediando, muitas vezes ele não está nem prestando atenção no que está acontecendo, porque ele está ouvindo o que o participante está falando e ele tem que perguntar. Então, não dá para ser uma pessoa, falar, eu vou fazer seu webinar e vou ver tudo. Não rola. Sempre tenham mais gente para dar suporte e para dar o retorno, o feedback, enquanto o webinar está rolando, gente. Opa, vamos lá. Teste de 30 minutos antes. Tem. E é muito chato, porque o painelista, geralmente, ele entra 10 minutos. A gente já teve painelistas, a gente que eu digo porque eu tenho um grupo de trabalho que faz webinar, né? Que tem que ter muita frieza, que a gente fala, o painelista não vai entrar, que era o mais importante. E ele tinha falado que ele ia tirar os cachorros da casa dele.
que estava dando eco, tá dando barulho. E eu falei para a pessoa que estava nessa coordenação, eu falei, você tem que mandar, ligue para ele já, fala que ele tem que sentar. E ela falando, eu vou mandar o WhatsApp. Eu falei, não, liga já. E assim, ele sentou, abriu uma sala, então tem que pedir esse teste de 30 minutos para ver áudio. Às vezes, por exemplo, hoje a gente não teve esse problema, eu entrei em cima da hora porque é o Zoom. Agora, se você está usando uma ferramenta que não é tão usada, no caso era o GoToWebinar, e o painelista não sabe, a gente fez um que com um ex-ministro, que ele falou, essa plataforma para mim é nova, já usei 10, a de vocês eu não conheço. Então, assim, tem que ser antes. Mesmo que você pode até fazer um dia antes, mas faça o teste, senão vai dar problema. Quando o webinar entra no ar, ele pode ser ao vivo e gravado. Ok, isso não é segredo para ninguém. Só que se ele for ao vivo, tenha também a segurança de saber que ele está sendo gravado, gente. Porque isso é importantíssimo, senão você não vai ter o material para divulgar, fazer a pós-divulgação. Que é aí que a gente entra no pós-webinar. Quando termina, você tem aquela gravação linda, maravilhosa no seu computador, você precisa o quê? Saber e mapear tudo que foi dito, porque o que os painelistas falam, muitas vezes, eles trazem informações que não estão na mídia, que são informações que você pode usar em posts depois, em stories, tudo. Então, vale a pena saber o que foi discutido em detalhes. E aí chega o seguinte problema, né? O decupar ou não decupar. Tipo, o decupar que a gente fala é transcrever ou não transcrever todo o webinar. Eu, particularmente, acho que tem que transcrever tudo. Por quê? Você consegue saber exatamente, mapear exatamente onde cada assunto está. Isso vai ser muito bom para você se você for usar o vídeo gravado, depois na edição, em vídeos curtinhos, para fazer algum tipo de divulgação posterior ao webinar. Você pode reprocessar esse material mais curtinho, fazer um stories, enfim. E para isso, você precisa aqui da transcrição, gente. Isso também é rádio. Rádio, todo material que a gente recebe em áudio, a gente tem que a gente tem que fazer a transcrição para saber o que, quem fala e quando na hora da edição. Se você for, por exemplo, reproduzir o seu webinar depois um pouco mais enxuto, no seu blog ou no seu site, você vai precisar dessa transcrição. Vai ser muito mais rápido para você editar, do que ficar sofrendo e falar, eu acho que ele falou isso na primeira parte. Não é por aí, não faça isso. Post-texto no site e blog, é isso que eu falei. Vocês podem... então, mas agora tem um problema, né? Vocês podem fazer o quê? Vocês podem dar o texto resumido de toda a conversa, você pode dar em texto corrido, como se fosse uma matéria. Você pode dar como se fosse o bate-papo mesmo que se teve durante o webinar. E você pode também reproduzir o vídeo novamente aí, o vídeo editado, né, gente? Ou não dá para jogar simplesmente todo o material. Vocês podem dar uma editada, por exemplo, a abertura, ou então o final chamando para os outros webinars. Essa parte toda eu acho que não precisa e tem que ter um carinho por um material que a gente gera, porque dá um baita trabalho fazer isso. Então não tem por que não ser cuidadoso depois que o webinar acabou. Então, vocês têm mais uma oportunidade de divulgar o que vocês estão fazendo. Pós-divulgação nas redes sociais. Aconteceu, o famoso aconteceu. Eu, como jornalista, eu detesto esse aconteceu que o assessor de imprensa tem que mandar para o jornalista, porque para o jornalista, principalmente, o aconteceu, ele não está interessado no que aconteceu. Agora, nas mídias sociais, nas redes sociais, não, né? E não tem problema se você falar que rolou o webinar, que os assuntos estão...
estão disponíveis no site, no blog, ou então, se você tiver no YouTube, sobe o seu webinar ou sobe sua live já para lá e já remete para lá. Então, não tem problema algum. Quer colocar foto de todo mundo? Faz um carrossel, que a gente fala de fotos, e com frases frases importantes de quem participou do painel, que vão estar onde? Na transcrição. Aí que a transcrição também ajuda. Você fala, pô, o cara falou uma frase muito boa, vou usar na pós-divulgação. Não tem problema algum. Isso é muito bom. Vídeo on demand. Você joga em qualquer lugar onde você puder. Pode ser YouTube, no seu canal de YouTube, no blog, no site, não tem problema. Não vejo problema algum de quanto mais, mesmo que seja um evento que já aconteceu, um webinar que já aconteceu, não tem problema, porque as pessoas podem encontrar por pesquisas próprias e querer rever. Já estamos quase no fim, né? Eu falei 1h30, mas eu acho que vai dar até 1 hora e a gente pode até conversar mais, abrir mais para vocês. Eu peguei alguns exemplos, basicamente é isso, então. Eu não sei se eu falei muito rápido ou se eu falei muito com cortes, mas o que você precisa fazer do pré, no dia e no pós é isso, não tem segredo. Se vocês quiserem, deixem os seus e-mails no chat e eu mando um checklist para vocês. Quando vocês fizerem algum webinar que seja para cliente, para você mesmo fazer o seu webinar e dar as checagens de todos os processos que vocês precisam fazer, tá bom? Aqui é a parte mais delícia, que vocês não precisam prestar muita atenção, dá para dar uma relaxada, que assim, newsletter pelo WhatsApp. Eu tive um cliente que ele perguntou como é que vocês faziam pelo WhatsApp. É a mesma coisa que faz pela newsletter tradicional, que vai pelo e-mail. Só que você consegue colocar links clicáveis. Aqui eu peguei, mas eu não peguei de um webinar, mas basicamente é isso. Dá para você fazer tudo isso bonitinho, lembrando que se for para disparar no WhatsApp, antes de você fez o texto, não mande isso sem mandar para o seu colega, teste antes, porque às vezes tem esse bold, esses detalhes, às vezes eles não vão perfeitos, então faça o teste. Gente, é sempre teste antes, não tem jeito, tá bom? Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, joia, isso, coloque mesmo seus e-mails. Eu acho assim, não precisa ser Coloque seus e-mails que eu mando para vocês. Isso dá uma ajuda, porque assim, na hora de fazer, a confusão é grande, gente, principalmente que tem muita gente envolvida em um webinar. Este post publicado, eu peguei aleatoriamente, que, vamos supor, é de outro assunto, mas o que ele estava fazendo? Esse post, na verdade, eu escolhi porque ele tem um bit.ly aqui, né? Olha, acompanha o lançamento online na próxima quarta. Quando eu cliquei, olha só o que eu encontrei. E eu falei, puxa vida, é uma página, eu apaguei aqui o cliente, mas estava bom, o post tá bom, o assunto é legal, é técnico, é da área dele, só que aí, assim, não era lançamento, página não vai a lugar algum. Aí não dá, né, gente? Por isso que eu falo, todo cuidado. Essas coisas que acabam detonando. O mais curioso, só para vocês saberem, é que esse link, ele não foi trocado durante 15 dias, eu simplesmente, assim, durante 15 dias eu entrava e falava, olha, ainda está errado, ainda está errado, ainda está errado. Ninguém pegou. O cliente não viu, a pessoa de mídias sociais não viu, ninguém falou nada. Pois é, olha só,
quando a gente fala de mídias sociais, eu peguei esse exemplo que é uma coisa que me deixa muito triste. As pessoas fazem webinars ou lives e postam. E tem esse quadradinho negro que você não sabe o que é. Você perde tudo isso, não vale a pena fazer isso. Tem que colocar uma miniatura. E hoje tem vários programas de edição de vídeo que dá para você colocar uma capinha. Capinha que eu digo é uma imagem, né? É a miniatura. É a imagem fixa e você consegue colocar também o assunto, porque isso é muito feio. E além de ser feio, ele não colabora com a divulgação da marca, nem do serviço, nem do produto, né? Este, em compensação, eu peguei esse exemplo porque ele tem muito miniatura, mas ele não entrega a informação, porque tem a imagem da pessoa que participou da live, que poderia ser um webinar também, só que você não sabe por quê. Você tem que entrar no post e ler. Gente, na internet, nas redes sociais, esse é um trabalho, você está pedindo muito de quem usa a rede social. A informação tem que ser assim, num post, papum. Poderia ter o nome, ou então o tema, né? O nome não seria nem o ideal, porque só o nome não vai chamar muita coisa, a não ser que seja o Drauzio Varela, que todo mundo consegue. Mas se tem essas pessoas que você nunca viu na vida e não tem um assunto que elas vão falar, perdeu a sua oportunidade de divulgar. Olha só um post de webinário que não entrega a informação. É o mesmo caso. Tem um rapaz bem apessoado, só que não tem nada na foto, não tem uma informação na foto. Você tem que ir onde? Opa! Deixa eu tirar essa caixinha aqui. Você tem que ir onde? Você tem que ir... Deixa eu só explicar aqui antes, espera aí. Opa, aqui. Aqui foi como eu vi do meu celular. Eu teria que descer aqui no mais e ler o que seria esse evento. Aqui eu peguei do computador. Só que não é todo mundo que fica entrando no Instagram pelo computador, certo? Ele tem até informação mais fácil, mas se for pelo celular e dentro daquilo que a gente viu no início, que a maior parte dos usuários da internet usam o smartphone, tem que ter esse cuidado, gente. Tudo bem, talvez ele não tenha o pessoal da arte, talvez ele não tenha tido tempo, mas hoje tem plataforma que você consegue fazer arte com facilidade, tipo o Canva. É muito fácil, é só colocar aqui a data, o assunto e horário e o canal. Então, teve um pouco de desconhecimento aí. Este exemplo, eu não sei nem o que falar, porque... por que eu escolhi ele? Que eu falei, incrível que a pessoa da arte conseguiu colocar tudo isso de gente, porque provavelmente ele foi cobrado para colocar todo mundo, desde os convidados da semana até os colunistas semanais. Apoiadores ele também colocou. Só que não tem horário, né? Veja só, agora que eu vi que não tem horário, tem o 15 de janeiro. Mas esse caso é extremo e tem um problema que eu vejo que quem lida com arte, quem lida com mídias sociais sabe, né? Que às vezes tem a demanda do cliente da empresa falando, eu quero que você cita todos, só que não é a melhor, porque se cita todos e você nem sabe do que eles vão falar. Você vai entrar, por exemplo, no Mauro Franco, eu não entraria, não sei nem quem é, não sei o que ele vai falar. Então tem que prestar atenção nisso, né? Aqui, ó, tem horário, desculpa, toda sexta-feira. Toda sexta-feira das 15 às 17. Só que essa informação do lado esquerdo está um pouco longe da data de 15 de janeiro. E provavelmente porque a arte foi assim que conseguiu montar, entendeu? Eu já vi muitas artes que não são ideais, mas você também tem que saber o lado da arte, de quem faz arte, que fala, não deu para reunir tudo junto. Olha, este webinar é de um colega meu, eu gostei muito, porque eu falei, gente, como é que ele conseguiu colocar tanta coisa, mas
entrega a informação. É live, poderia ser um webinar, tem horário, tem o dia da semana, que é importante, porque ninguém vai ficar vendo se o dia 18 é sexta, tem um horário, tem os 2 canais. O assunto, o tema, ele poderia ser encurtado? Poderia, mas ele é longo. Estados Unidos, Golfo Pérsico e Israel, um tratado como caminho de paz, só que já entregou toda a mensagem. Não estou vendo problema algum, apesar de ter bastante texto, informação e fotos. E ainda nessa arte, eles conseguiram uma coisa incrível. Conseguiram dar um nome dos professores e as áreas em que eles atuam. Talvez alguém da arte fale, mas está meio poluído. Eu não acho que está tão poluído assim. Eu acho que ele está muito bem feito, porque é muito texto. E o cara conseguiu dar uma solução boa. Este aqui eu peguei porque, olha só que curioso, né? Luiz Nassif, ele é conhecido, então não precisa apresentar, ele é jornalista, ele fala de economia. Mas vejam só que curioso, por que eu peguei isso? Tem a segunda-feira, que é a data que vai rolar o bate-papo dele, certo? Só que tem o YouTube, tem os canais, e aí eu vou fazer 2 comentários aqui. Tem um despertador, que tipo, é cedo esse papo. Eu gostei desse despertador, ele é meio brega, mas eu sei porque ele tá aqui, porque às 8 horas da manhã, não é todo mundo que entra para ouvir, né? Agora tem uma coisa que me incomoda muito, 2 coisas que me incomodam muito nessa divulgação. O YouTube, o ao vivo em branco, que branco não dá leitura, gente. É muito ruim. E outra coisa que me chama a atenção, o amarelo e o vermelho. Olha só a diferença deste amarelo e vermelho. A arte conseguiu destacar o vermelho e a leitura. Eu acho que aqui ele perdeu. Eu disse que o branco dá uma dificuldade de leitura. A arte conseguiu rebolar um pouco e colocou maior em branco às 8 horas. Até resolveu. Luiz Nassif, ele colocou em branco também, mas eu não achei bom. Se fosse outra cor, olha, esse branco, ele funciona melhor em fundo escuro, preto. Então, essas pequenas coisas, infelizmente, também contam. Eu acho que toda arte tem que ser vista como se fosse uma arte de jornal ou qualquer coisa, entendeu? A gente tem que ter essa leitura para não começar a divulgar algumas coisas que você vai perdendo. Que nem voltando no YouTube, para ler aqui, que é TV Democracia, é muito triste. Outra coisa, quando eu comecei a pegar todos esses exemplos, eu falei, nossa, mas eu peguei tudo amarelo, mas foi mais coincidência. Este aqui está ok. É uma websérie, webinar, ou webinário, como a gente também fala. Tem a pessoa, assim, você talvez não saiba quem é o Rodrigo Oliveira, mas pelo menos você sabe o Mocotó, você já ouviu, pelo menos alguma coisa sobre. Só que veja, não tem horário, né? E aí? Você vai provavelmente ter que abrir o post para ler. Então é meio complicado isso. Sempre tem que pensar nisso. Este aqui. Eu gostei dessa live, dessa chamada, que poderia ser também um webinar, porque está bem resolvida em termos de arte. Veja que o branco aqui, ele dá leitura melhor do que aqui em branco em fundo amarelo. Aqui é branco em fundo azul, dá melhor altura, uma melhor leitura. Outra, Dr. Carlos, não sei a especialidade dele, mas deve ser psicólogo, alguma coisa, mas doutor, imagino que ele seja médico, então, ou alguém da saúde, melhor dizendo. Ok, não tem sobrenome, mas não tem problema. Então, eu gostei desse post, por isso que eu trouxe para cá. E é só isso, gente. Por incrível que pareça, deu 1 hora certinho.
Eu vou mandar para vocês o checklist. Se vocês tiverem dúvidas, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. E assim, eu não sei se... eu sou muito prática, então até eu falei para o pessoal do IDP que me convidou para essa aula, que eu falei, gente, eu não consigo falar mais de 2 horas. Eu sou muito prática, para mim tem que ser bem resumido, porque senão é o meu jeito de trabalho. Fábio, ele perguntou aqui no fechado, mas eu vou abrir para todo mundo. Ele pergunta, evento via LinkedIn, tem algum estudo sobre o melhor horário, manhã, noite? Às vezes a gente precisa, assim, eu posso ver se tem algum estudo, mas às vezes a gente precisa confiar também no que a gente vê por experiência própria. Quem vai entrar no LinkedIn à noite? Difícil, né? Manhã, eu puxaria um pouco mais para o horário do almoço ou pós-almoço. E veja só, eu sempre falo, gente, sempre pense em vocês antes para fazer um webinar. Por que eu estou dizendo isso? Fábio, a sua pergunta me remeteu a um caso que eu vi, que era de uma organização muito grande, conhecida, de preservação ambiental, e eu nunca mais esqueço, o webinar foi marcado para sábado, às 9h30 da manhã. A pessoa que participou, uma das mediadoras, eu conheço, e é de comunicação, e eu falei, nossa, por que ela marcou para sábado de manhã? É tão difícil, hoje tem tanta gente fazendo material, divulgando em YouTube, em Facebook, está todo mundo de pandemia, o que mais a gente acessa a internet, e ainda corre o risco de colocar um outro material no sábado. Então, assim, eu vou procurar, tá, Fábio, a sua informação e depois eu te passo. Deixa eu ver, checklist, ninguém tem mais perguntas? Mas é muito legal fazer o webinar. Ah, sim. Pois é, a Ana falou, ela usa branco com negrito, no outra fonte de letra, não ajudou. Gente, hoje a gente tem ferramentas para sempre pensar isso, tá? Inclusive, se você não tem pessoas de arte, você mesmo que faz a arte, eu super sugiro que vocês entrem em grupos de mídias sociais do Facebook, porque a grande mudança, e eu acho isso muito bom, essa democracia, porque tem grupos, acho que eu participo de 3, e vejo pessoas postando as artes que fizeram, elas jogam, e outras pessoas de arte comentam. Não está legal esse fundo, não está legal esse degradê. Se eu fosse você, eu trocaria a letra, e isso está bom, isso não está bom. Eles são parâmetro para você melhorar a sua mão, para você mesma fazer a arte, né? Porque muita gente hoje tem que rebolar no texto e a arte junto. Então, assim, entre no grupo do Facebook de mídias sociais, são dicas valiosas. E é isso, gente. Eu não sei se eu atendi vocês, a todos, eu não sei se vocês querem saber mais alguma coisa, se ficou alguma coisa que eu precisava falar mais sobre divulgação de webinar com jornalista. Ah, tem uma coisa muito importante. Se tem um cliente que pede presença de pelo menos 2 jornalistas no dia do webinar, não explique direitinho que você vai convidar, mas não quer dizer que eles vão participar, porque tem muita empresa que acha que jornalista vai participar, e eles pedem 2, 10, não. Se você quer chegar até o jornalista, faça um webinar só para jornalistas.
Não faça um webinar aberto público. Ele pode entrar como convidado, como interesse. Mas se você quer realmente falar direto para ele, você já vira para o seu cliente e fala não. Então é melhor a gente fazer um webinar exclusivo só para jornalista, mesmo que seja 5 jornalistas só. Tá? Porque não dá, não funciona. Você faz, você informa. Se ele tiver interesse, ele pode entrar, ele pode participar, mas não é... Ele é muito perigoso para o seu papel de comunicador falar que, ok, é difícil. Tá bom? Basicamente é isso. Eu não sei se eu preciso me aprofundar mais, vocês não fizeram mais nenhuma pergunta, mas espero ajudá-los. Eu vou deixar o meu e-mail, porque se vocês tiverem alguma dúvida, me escreve, eu não vejo problema algum, eu tenho tempo para responder, tá bom? E é isso, eu agradeço muito, desculpa os meus cacoetes, tentei falar mais devagar, porque geralmente eu falo muito rápido nas reuniões, e qualquer coisa, perguntem para mim, tá? Deixa eu ver se... outra coisa que eu queria falar, eu não sei se vocês são já da área, se vocês estão pensando em ser jornalistas, se já são, mas de qualquer forma, assim, o IDP, só para explicar um pouquinho rapidamente, eles nem pediram para eu falar sobre isso, mas eu acho que é bom falar. O IDP eu cheguei porque eu estava procurando outros cursos livres, e eles têm cursos livres com outras pessoas, outros profissionais, uns mais acadêmicos, outros não, e eles são abertos, você pode ter certificado, e também tem os fechados, que são pagos, que é de pós-graduação, MBA, tá bom? Eu acho que por causa da pandemia, vale a pena fazer vários cursos, porque você se informa, acaba conhecendo alguma coisa, acaba absorvendo alguma coisa, tá bom? Muito obrigada. Aline, muito obrigada também pela sua participação. Ana Paula, Fábio, Hugo. Obrigada mesmo, Aline. E é isso, acho que eu posso fechar, eu não sei se eu posso fechar aqui direto. Se vocês precisarem desse PPT também, qualquer coisa, vocês me falam. Beijos, eu já vou fechar aqui. Com certeza, mesmo quem não era da comunicação tendo que aprender. Pois é, comunicação, é que eu vi aqui um comentário, comunicação, a regra é clara, está tendo muita gente chegando no mercado, as coisas, assim, o digital de 5 anos, nos últimos 5 anos ele cresceu absurdamente, e não dá para ter aquela ideia só de ficar na redação. Só que aí quando você sai da redação, você vai para onde? Assessoria. Ou então você vai para publicidade. Ou então você vai para mídias sociais. Ou então você vai para vídeo. Então, no fundo, você sempre vai ter que ficar meio que patinando por todos esses caminhos para poder atender o seu cliente e ter o seu ganha-pão. É essa real, gente. Eu não sei, por exemplo, editar, mas se você me perguntar se eu já editei, e editei até bem, porque você tem que ir atrás, não tem jeito. E assim, quanto mais você se consegue especializar melhor, você consegue entregar o pacote completo. Porque às vezes a pessoa fala, eu só escrevo. Então, você vai ter que pedir uma arte, ou você vai ter que fazer uma arte. Se você pede uma arte, você está pedindo para um profissional mais gabaritado que você trabalhar com você, e ele tem um valor melhor, e você vai ter que pagar isso. Consequência, o valor final para o cliente vai ser maior, certo? Mas às vezes, é o que eu digo, você precisa realmente de uma pessoa de arte, dependendo do assunto. Não dá para só você saber fazer um pouco. Você tem que saber a sua parte, ter o conhecimento nessas outras plataformas, mas lembrando que você nunca vai ser o cara da arte perfeito.
Então, tem umas empresas que realmente tem que ser uma equipe de trabalho multidisciplinar, senão não rola, tá bom? E é isso. O pessoal de comunicação meio que dá uma rebolada, ele acaba indo para todos os lugares, né? Acaba trabalhando em produção, em rádio, em pauta, em redação, em assessoria de imprensa, em comunicação interna. Então, assim, essa capacidade, acreditem em vocês têm uma grande capacidade para lidar com várias coisas e vão aprendendo. Hoje, há vários cursos baratos, inclusive cursos gratuitos, que vão te dando uma ideia e você vai e treina. Tem que treinar. Se vocês são de comunicação e fazem posts, sabem que tem que treinar arte também, tá bom? E entrem nos grupos do Facebook, porque eles dão dicas muito bacanas. Eu tô adorando. Eu não sou de arte, mas eu adoro ficar olhando os comentários, tá bom? Desde a lojinha de bolo até uma super arte de carro. É maravilhoso. E é isso, gente. Eu vou fechar, porque já deu 1h12 e a gente não falou nada, né? Foi tudo corrido e já terminou. Boa noite para todo mundo. Qualquer coisa, falem comigo pelo e-mail. Beijos a todos. Tchau, tchau.